Antes de Jesus enviar a igreja ao mundo, ele enviou o Espírito Santo à igreja. Essa ordem não pode ser invertida. Entendo que a maior necessidade da igreja contemporânea é deste revestimento de poder, é desta capacitação do alto para fazer a obra de Deus. A igreja contemporânea, não raro, tem estado fraca, impotente, incapaz de atender aos grandes desafios e às grandes demandas. Então diz a Escritura que quando Jesus ressuscitou dentre os mortos, os discípulos estavam trancados dentro de casa com medo dos judeus. E Jesus então aparece para eles e sopra sobre eles o Espírito e disse: recebei o Espírito. Mas, nos 40 dias que Jesus passou entre os discípulos, antes de ascender aos céus, lá em Lucas 24:49, Jesus Cristo disse para eles: permanecei na cidade até que do alto sejais revestidos de poder. Aqui é uma ordem: permanecei na cidade. É claro que o último lugar que eles gostariam de ficar ou permanecer era Jerusalém. Primeiro, porque eles não eram de Jerusalém, eles eram galileus. Segundo, porque Jerusalém foi o local do fracasso deles, da covardia deles. Quando Jesus foi preso no Getsêmani, eles se dispersaram, acovardados, com medo das consequências, dos efeitos colaterais. Também porque, quando Jesus foi crucificado, eles não compareceram ao Gólgota, exceto o apóstolo João. Quando Jesus foi sepultado, lá eles não estavam. Quando Jesus ressuscitou, não foram os apóstolos, foram as mulheres da Galileia que estiveram lá e viram o túmulo aberto e entraram e viram o túmulo vazio e saíram e ouviram a voz do anjo perguntando para elas: o que vocês vieram fazer aqui? Procurar entre os mortos aquele que está vivo. Ele não está mais aqui, ele ressuscitou. Então o Senhor Jesus envia as mulheres aos seus apóstolos que estavam trancados, para trazer-lhes a boa nova de que Jesus tinha vencido a morte, rompido os grilhões da morte, aberto o túmulo de dentro para fora. Mas Jesus, então, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, vai falar para eles dessa promessa do Pai. E essa promessa do Pai, conforme Joel, capítulo 2, versos 28 a 30, conforme Isaías 44, versos 3 a 5, era uma promessa do derramamento do Espírito. Jesus haveria de ir, mas o Espírito Santo haveria de descer. E então diz a Bíblia que Jesus passa a falar dessa promessa do Pai, e os discípulos perguntaram para eles: vai ser nesse tempo que o Senhor vai restaurar o reino a Israel? E Jesus responde para eles: não vos compete saber nem tempos, nem épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Aqui Jesus chama atenção para alguns pontos muito, muito importantes. Primeiro, os discípulos deveriam sair da agenda da especulação escatológica para a agenda da ação missionária. Eles estavam preocupados com o tempo em que Jesus haveria de restaurar o reino a Israel. E na perspectiva deles, Jesus haveria de ser um grande líder terreno, desbancando o Império Romano, constituindo-os em ministros de Estado. A visão deles era uma visão terrena, política, temporal. E Jesus não entra neste viés escatológico, afirmando para eles que esta agenda escatológica é da exclusiva
autoridade do Pai, mas que eles deveriam receber poder. Poder para testemunharem. E a grande pergunta, talvez, a ser feita à luz do texto é: poder para quê? A primeira coisa é que eles deviam receber poder para romper barreiras. Barreiras que há 7 séculos estavam presentes, de inimizade entre judeus e samaritanos. Poder para levar o evangelho àqueles que, para os judeus, não mereciam ouvir o evangelho, eram rivais. Os samaritanos, produto de uma miscigenação de raças e de um sincretismo religioso, haviam levantado barreiras, muralhas de inimizade. E é prova disso que quando Jerusalém foi destruída no ano 586 a.C., e quando o povo retorna do exílio para Jerusalém, a cidade de bate-escombros, o templo destruído, os muros devastados, as portas queimadas a fogo, os samaritanos se opuseram firmemente à reconstrução de Jerusalém. Foram os maiores inimigos do povo judeu para a reconstrução da cidade, para a reconstrução do templo. Aliás, erigiram um templo rival no Monte Gerizim. Mesmo quando Jesus veio, 600 anos depois, os samaritanos ainda eram inimigos do povo judeu e o povo judeu não considerava os samaritanos pessoas de bem. Quando um judeu casava com uma moça samaritana, a família realizava o seu funeral simbolicamente. Para os judeus, comer um pão samaritano era comer um pão imundo. E é Jesus quem quebra essa muralha. É Jesus quem passa pela aldeia de Samaria e conversa com a mulher samaritana e a salva, e por meio dela, através da influência dela, da presença de Jesus, a cidade se rende a Cristo. É por isso que quando o Espírito Santo foi derramado, o diácono Filipe vai a Samaria e Deus opera maravilhas ali, há conversões maravilhosas ali. E a igreja de Jerusalém envia para lá Pedro e João, e eles oram pelos samaritanos e eles recebem o Espírito Santo. É por isso que eles precisavam de poder. Poder para romper barreiras étnicas, raciais, culturais, religiosas. Poder para perdoar. Onde o evangelho chega, as mágoas precisam acabar. Onde o evangelho chega, os muros de inimizade precisam ser derrubados. Não é possível vencer essas barreiras sem o poder do Espírito Santo. Não é na base do argumento racional, não é na base da lógica humana, das estratégias e metodologias humanas. A obra missionária avança quebrando barreiras, rompendo fronteiras culturais, ideológicas, raciais e religiosas somente pelo poder do Espírito Santo de Deus. Mas ainda, os discípulos deveriam receber poder para morrer. Porque a partir desse momento, ser um cristão é um grande desafio. Ser cristão é se colocar na contramão de um Estado totalitário, que estava debaixo, na época, do poder de Roma. E os imperadores requeriam ser adorados como se divindade fossem. Roma era até tolerante com as muitas religiões do império. Eles tinham até mesmo um panteão com muitos deuses. Desde que as pessoas adorassem ao Estado e falassem que César era o Senhor, era o Kyrios. E os cristãos entendiam que somente Jesus é o Senhor. Se negavam a se prostrar diante do Estado, se negavam a se prostrar diante de César, e por isso eles foram perseguidos, torturados, presos, jogados às feras, queimados vivos,
crucificados. E Jesus diz: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas. A palavra testemunha, na língua grega, é a palavra martiria, de onde vem a palavra portuguesa mártir. O cristão é chamado ao martírio. A igreja primitiva, a igreja cristã, ao longo dos séculos, é uma igreja martírica. O mundo jamais teve uma relação de paz com a igreja. O mundo odeia a igreja, persegue a igreja. O mundo jaz do maligno. E é por isso que a Escritura diz que se você quiser ser amigo do mundo, você se constitui em inimigo de Deus. É por isso que a Bíblia diz que quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. É por isso que a Bíblia diz que nós não podemos nos conformar com este século. Porque o mundo odeia a igreja e persegue a igreja como odiou e perseguiu Jesus. E como nós, servos, não somos maiores do que o nosso Senhor, também o mundo há de nos perseguir, não estranhe isso. Aliás, o apóstolo Pedro, escrevendo a sua primeira carta, no capítulo 4, ele vai dizer para os crentes a não estranhar este fogo da perseguição, que estava ardendo lá e em outros lugares do mundo, como hoje. Vale destacar que no século XX, o apogeu das conquistas científicas, tecnológicas, o avanço nas comunicações, nos deslocamentos, nas viagens interplanetárias, foi o século que mais perseguiu os cristãos. Foi o século que mais derramou sangue dos cristãos. Só no século passado, mais cristãos foram mortos do que no restante da história. Porque o mundo odeia a igreja. As ideologias absolutistas odeiam a igreja. O Estado absolutista odeia a igreja. E a igreja precisa de poder. Para, se preciso for, dar a sua vida por Cristo. O cristão é aquele que está pronto a morrer, mas não a pecar. O cristão é aquele que, quando o Estado requer dele uma obediência servil, que exige dele a negação da sua fidelidade a Cristo, reconhece a hora da necessidade da desobediência civil. E então, age como os apóstolos agiram em Jerusalém. Antes importa obedecer a Deus que aos homens. Estavam prontos a morrer, como os amigos de Daniel, lá na Babilônia, como o próprio Daniel, lá na Babilônia. Mas não estavam prontos a pecar. Mas para que isso aconteça, é necessário o revestimento de poder. A igreja hoje precisa de poder. Porque nós vivemos também um entrincheiramento de ideologias absolutistas, perniciosas, perigosas, que atacam a fé cristã, que atacam a liberdade de expressão, que retiram das pessoas direitos elementares, que perseguem aqueles que professam a sua fé absoluta, inegociável e restrita no Senhor Jesus Cristo. E nós não podemos enfrentar a carranca do mal, fiados na nossa própria força. Precisamos do revestimento de poder. Sem poder não há cristianismo. O reino de Deus é poder. O Espírito Santo veio para nos capacitar com poder. E então nós precisamos desse poder, se preciso for, morrer por causa da nossa fé em Cristo Jesus. Os mártires no passado fizeram isso. Muito sangue foi derramado. Os cristãos foram jogados nas arenas para os cães morderem, para os touros pisarem, para os leões esfaimados da Líbia devorarem. Mas quanto mais sangue era derramado, mais a igreja crescia. O sangue dos mártires tornou-se a sementeira do Evangelho. Mas não há possibilidade da igreja enfrentar o mal de cabeça erguida, sem o revestimento de poder. Mas ainda, nós precisamos de poder para pregar a palavra de Deus. Aqui, ali,
e além fronteiras. Jesus disse: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Não é primeiro aqui, depois lá. É aqui e lá, concomitantemente, ao mesmo tempo. A igreja precisa ser testemunha, levando o evangelho, pregando a palavra, proclamando o evangelho, com clareza, com eloquência, com fidelidade, no poder do Espírito Santo, tanto na sua região local, quanto na sua região mais ampla, quanto em todos os rincões da pátria, como fora dos horizontes da nossa nação. A igreja é um luzeiro para o mundo. Ela não pode calar a sua voz. Nenhuma outra instituição humana tem competência e tem autoridade para levar esta missão adiante. Jesus não delegou às instituições humanas, por mais nobres que sejam, a levar este evangelho e a pregar este evangelho a todas as nações, a testemunhar a todos os povos. Mas delegou essa missão à igreja, e só à igreja. A igreja é o corpo de Cristo na terra. A igreja é o agente, ou a agência do Espírito Santo, a agência do reino de Deus, para levar esta mensagem salvadora em Cristo Jesus às nações da terra. Não podemos nos omitir, não podemos nos calar. Urge cumprir essa missão. Ela é imperativa, ela é intransferível, ela é impostergável. A igreja de Cristo é uma igreja missionária. Ela não vive para si. Ela não se reúne para apenas cuidar de si. Ela não vive para apenas cuidar dos interesses domésticos. A nossa paróquia, como dizia João Wesley, é o mundo. O campo é o mundo. E a igreja precisa ser esta voz altissonante do evangelho às nações da terra. Para isso é preciso poder. A obra missionária não avança sem o revestimento de poder. O trabalho de Deus não é feito sem a capacitação do poder do Espírito Santo de Deus. Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. E então diz a Bíblia que eles, ouvindo esta mensagem, retornam ao cenáculo. E ali no cenáculo diz a Bíblia que todos perseveraram unânimes em oração. Os apóstolos, Maria, os irmãos de Jesus, as mulheres da Galileia, ao todo 120 pessoas. E durante 10 dias, todos oraram e perseveraram unânimes em oração. Ao cabo dos quais, diz a Bíblia, que num domingo de manhã, às 9 horas da manhã, os céus se fenderam. E o Espírito Santo desceu sobre eles, como um vento impetuoso entrou na casa, línguas como de fogo pousando uma sobre cada um deles. E todos ficaram cheios do Espírito Santo, passaram a falar em outras línguas as grandezas de Deus. Agora não tem mais fraqueza, não tem mais timidez, não tem mais covardia. Aqueles homens que outrora tinham medo, trancados, com medo, agora enfrentam a carranca do mal, enfrentam a fúria do sinédrio, enfrentam o ódio dos imperadores, enfrentam prisões e açoites, enfrentam o martírio e a morte, porque receberam poder. E diz a Bíblia que, diante deste milagre tão extraordinário, as multidões se reúnem e se ajuntam ao redor do cenáculo, perguntando o que quer isso dizer. Outros com preconceito olharam, perceberam e disseram: são galileus. Outros, tentando escarnecer e zombar, afirmaram: estão embriagados. Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, se levanta e diz: não, são 9 horas da manhã. Eles não estão bêbados, não. Está acontecendo aqui o cumprimento da promessa do Pai.
conforme profetizou Joel, que nos últimos dias ele derramaria do Espírito Santo sobre toda a carne. Filhos e filhas, jovens e velhos, todos receberiam esse poder. E é isso que está acontecendo. Então diz a Bíblia que Pedro, revestido com o poder do Espírito Santo, se levanta para pregar um sermão cristocêntrico sobre a vida de Cristo, a morte de Cristo, a ressurreição de Cristo, a ascensão de Cristo, o senhorio de Cristo. Pedro agora não é mais um homem covarde, é um homem valente, ousado, audacioso. Ele não tinha terminado de pregar ainda, quando o auditório, tomado de convicção de pecado, porque ele pregava no poder do Espírito Santo, perguntaram para ele: que faremos à vista dessas coisas? E Pedro respondeu: arrependei-vos e sereis batizados em nome do Senhor Jesus para a remissão dos vossos pecados. E esta promessa não é apenas para vós, é para aqueles que estão longe. Para quantos o Senhor nosso Deus? É para os nossos filhos. É para todas as gerações. E então diz a Bíblia que naquele dia do Pentecostes, do derramamento do Espírito, do cumprimento da promessa do Pai, cerca de 3.000 pessoas foram convertidas, batizadas e agregadas à igreja. E essas pessoas agora perseveram na doutrina dos apóstolos, nas orações, no partir do pão, na comunhão. Em cada alma havia temor. Repartiam o que tinham uns com os outros. Contavam com a simpatia de todo o povo. E Deus acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. A igreja avança a partir de Jerusalém, se multiplica. Ela entra pela província de Samaria. A conversão de Cornélio, o avivamento em Antioquia da Síria, a primeira viagem missionária na Galácia do Sul, a segunda viagem missionária na província da Macedônia e da Caia, a terceira viagem missionária na província da Ásia Menor. E em menos de meio século o evangelho chega à cidade de Roma, com grande poder. No começo do quarto século, esta igreja tão perseguida e massacrada é declarada a religião oficial do Império Romano, desbancando os panteões, desbancando as divindades, desbancando a truculência. E este evangelho percorre o mundo, alcança as nações e chega até nós. O Brasil foi contemplado pela obra missionária. E hoje o Brasil tem se transformado num grande celeiro missionário. Cabe-nos levar agora esta mensagem aos rincões da terra, usando todas as ferramentas disponíveis para que esta mensagem chegue clara, límpida, fiel, no poder do Espírito Santo. Porque não há outra mensagem a ser anunciada. Não há outro nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos, é só Jesus. Que você se levante, você que é um cristão, você que tem compromisso com Deus, você que é habitado pelo Espírito Santo e tem seu nome escrito no livro da vida, não cale a sua voz. Erga a sua voz e proclame este nome que é sobre todo nome, diante de quem todo joelho há de se dobrar e toda língua há de confessar que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu preciso deste revestimento de poder todos os dias, porque a vitória do ontem não serve mais para hoje. Todo dia é dia de sermos revestidos com o poder do Espírito Santo. E o apóstolo Paulo argumenta: não vos embriagueis com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Esta ordem é contínua, é hoje, é amanhã, é a vida toda. Todo dia precisamos estar cheios do Espírito Santo, revestidos com o poder do Espírito Santo. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe seu coração. E que jamais abramos mão desta plenitude do Espírito Santo. Mais do que riqueza, mais do que prosperidade, mais do que bênçãos temporais e materiais, nós precisamos do revestimento do poder do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe sua vida.
Deus abençoe seu coração. Deus abençoe sua família.